Fala, galera. Estamos começando aqui mais um Dream Podcast e hoje uma convidada super, super especial. Fico muito feliz finalmente de participar do podcast. Um ano já que a gente está gravando. Quase um ano aqui já também. E finalmente trouxe hoje a nossa convidada, é Paula Souza, proprietária aqui do Manacá Café Bistrô, aqui de Avaré. E a Paula também é proprietária de um ateliê muito famoso, muito conhecido, muito renomado. Obrigado pelo convite. E aceitar o convite para vir participar. Desculpa. Imagina. Obrigada a você, né, pelo convite. Estou super feliz de estar podendo estar desse outro lado aqui do Manacá. Faz tempo que eu queria vir conversar, falar um pouco, mas foram... muitas mudanças. Então agora deu tempo. Achei muito legal que essa semana a gente tava vendo lá no Instagram e eu vi que as suas peças participaram do Masterchef. Eu fiquei, eu que sou fã do Masterchef, eu fiquei olhando e falando, que legal. Quem não, né? Eu adoro, sou meio fissurada em coisas de gastronomia, né? Então canais que ensinam, não que eu fique cozinhando, mas eu admiro demais a pessoa que sabe transformar a comida em arte, em coisas assim, né, com sensações tão boas. Então o Masterchef sempre eu assisti, e aí quando veio o convite para fazer a louça da final dos profissionais, assim, eu fiquei bem contente, bem... Você falou para mim que já participou, as suas cerâmicas já participaram de outras edições? Então, na verdade... Como que foi isso? Começou com o Decora, né, que foi a parte de decoração e tal. Depois me convidaram para o Whole Kitchens fazer também as peças. Aí veio o Masterchef com profissionais. Aí a gente fez para os profissionais, né, algumas peças a mesa da final, eles gostaram. E a gente continuou com a edição de amadores e do Kids desse ano. Olha, que legal. E aí também no Bar Aberto. Você conhece o programa Bar Aberto? É como o Masterchef, só que é para baristas, né? Para bartenders. Que legal. É muito legal também. Onde que passa isso? Legal. Na Bandeirantes, não. A Bandeirantes é do... Nossa, meu Deus. Masterchef. Eu só vejo... porque eu só fico vendo as coisas no YouTube, porque é quando eu tenho tempo. Eu não tenho tempo, e não associo a emissora com o programa. Eu sou péssima. Viu? E faz quanto tempo já que você tá trabalhando com as cerâmicas? Com a cerâmica, eu tô trabalhando há 5 anos. Nossa, foi rápido. Você chegar nesse sucesso aí, né? Pois é, foi assim, eu falo que foi assim, as coisas acontecem numa velocidade muito grande na minha vida e às vezes me assusta um pouco, porque parece que as minhas 24 horas não dá tempo, sabe? A coisa vai acontecendo. Acho que, não sei se o mundo todo tá assim, a gente parou, ficou assim num slow motion por 2 anos e agora querendo aumentar a velocidade para recuperar tudo isso, e as coisas acontecendo muito rápido. Mas foi em 2016, né, que a gente teve as Olimpíadas no Brasil, certo? Isso. Então, quando eu participei das Olimpíadas em 2016, eu falei, eu vou encerrar minha carreira de física esportiva aqui, agora. Não tem outro momento melhor para eu encerrar. Vou encerrar com chave de ouro. Aí eu fui voluntária, né, como fisioterapeuta das Paralimpíadas. Porque eu falei, as Olimpíadas já tem bastante apoio, bastante mídia, bastante tudo, né? Eu falei, eu vou doar o meu tempo para as Paralimpíadas. E foi a melhor coisa que eu fiz, assim. Foi um super aprendizado. Aí quando deu 2016, eu falei, agora eu quero um ano sabático. Nesse ano sabático de 2017, né, que foi o ano seguinte, aí eu fui fazer cerâmica de hobby. Sério? Mas você viajou? Não. Tirei um ano sabático para mim, para viajar dentro de mim.
sabe? As minhas coisas que eu gostava, retomar algumas coisas que eram muito fortes em mim e que eu nunca me permiti, porque sempre o estudo, a profissão e filhos e casamento, né? E tudo vem, parece que controlando a sua vida, e eu precisava tirar um ano para saber quem eu era, o que eu queria fazer e tal. E como eu sempre gostei de coisas manuais, arte, decoração, eu fui buscar isso como curso, como hobby. E quando eu sentei a primeira vez no torno, assim, eu falei, nossa, eu levo jeito para isso, né? Por conta da fisioterapia, que você precisa ter controle de pressão da mão, né? Você tem que pegar forte, mas não apertar. Você tem que, sabe, essa coisa da calibragem da mão, da respiração, da centralização. Eu acho que me facilitou. Foi um caminho, assim, de entendimento com a massa, assim, no torno. Viu? Mas eu não sei se para todo mundo, sendo uma surpresa, esse lado da fisioterapia na sua vida, das Olimpíadas. Eu acho que não é todo mundo que não sabe isso. A sua paixão era ser fisioterapeuta, então antes, tipo, você tinha isso? Olha, na minha época, né, já quase 50, já posso falar isso. Na minha época, a gente tinha profissões assim, mais, como vou dizer, sólidas ou mais brutas, não sei. Mas a gente tinha medicina, ou você era médico, ou você era engenheiro, dentista. Não tinha muito essa coisa das artes forte, né? O ensinamento de artes. Eu acho que se eu tivesse, também vivendo no interior, né? Pai agrônomo, namorada era agrônomo, eu acho que era um pouco tendência eu nem olhar para esse lado, né? Que estava dentro de mim. E desde pequena eu falava, eu vou ser médica e vou ser pediatra, porque a minha tia, onde eu morei, né, em Portugal, ela era médica pediatra, e acho que deve ter influenciado inconscientemente. E quando chegou no segundo ano do colegial, que eu comecei a ver a coisa do estudar para medicina e não sei o quê, passar no vestibular, os candidatos, a concorrência, eu falei, não quero esse estresse para minha vida. Não quero. E aí eu prestei odonto, também não sabendo se era isso que eu queria. Até que uma amiga minha, Melissa, ela começou a fazer fisioterapia. Eu falei, então vou colocar a segunda opção, fisioterapia, e vou conhecer. E aí quando ela estava lá, eu fui ver e eu falei, nossa, isso é muito mais íntimo assim, com as pessoas do que a medicina. Eu acho que é isso que eu quero. Aí eu fui fazer, eu me apaixonei, assim. Mas teve um momento, assim, na sua vida, assim, sei lá, se foi nas Olimpíadas, não sei se foi antes, que você sentiu ali que você tinha, vamos dizer assim, cumprido ali seu dever? Como que foi isso? A sensação foi essa, assim, porque dentro da fisioterapia, eu fui... quando eu ainda estava na faculdade, o setor de neuro me encantou demais, sabe? A coisa da neurologia, de estímulo, eu trabalhava com bastante paraplégico, isso me motivava muito. Quando eu comecei a trabalhar, eu fui trabalhar com neuropediatria aqui no interior. Então, trabalhei no Seri, depois eu fui trabalhar na PAI, e depois também trabalhava com estética. Então, metade do meu dia eu trabalhava com neuropediatria e a outra metade com estética facial. Acho que aquilo dava um equilíbrio, sabe, na atenção toda. E depois que eu fui para São Paulo, para o Mato Grosso, eu trabalhava com ortopedia de emergência. Depois eu fui para São Paulo e em São Paulo fui trabalhar com ortopedia, fisiologia do esporte, na verdade, de alto rendimento. Mas isso foi os caminhos ali dos estudos foram te levando, ou você foi conhecendo e foi... Eu fui conhecendo, nada eu planejei, eu quero, não. Eu sou muito curiosa de tudo, né? Eu vou bisbilhotando tudo, assim. Então,
eu fazia um curso, estava sempre fazendo curso, aí no curso você conhece um professor que conhece um outro professor, e daí na hora do cafezinho você fica sabendo que existe um outro universo, e aí você quer conhecer esse outro universo, e assim foi. Então eu fui sempre experimentando especialidades dentro da minha área. Foi na ortopedia, depois da ortopedia eu fui para o esportivo, a fisiologia do exercício, estudei biomecânica. E aí eu acho que eu tinha experimentado tudo que eu queria, né? Desde da estética, da neuro, do movimento, da ortopedia, da alta performance. Né? Trabalhei com seleção de Kung Fu, fui para Beijing também. Então, com o pessoal do MMA, trabalhei com futsal. Sabe, eu acho que eu cheguei no nível assim que, puxa, já... Fiz de tudo um pouco aqui. Eu fiz de tudo um pouco aqui, e isso ainda não me satisfaz, sabe? Então, acho que está na hora de eu repensar o que realmente faz eu levantar de manhã, zero preguiça, com gana... E não que a fisioterapia não fizesse. Eu acho que eu sou muito apaixonada naquilo que eu faço. Independente do que for que eu vá fazer, eu só faço porque aquilo me encantou. E aí eu sou daquelas que quando come a fruta tem que ser até o caroço. Então eu vou pesquisando, vou aumentando e tal. Quando deu 2016, que eu vi na Paralimpíadas, né, o que eu tive a oportunidade, assim, a honra de fazer, e ver pessoas com nível de dificuldade e numa performance tão incrível. E minha família foi depois para lá, e a gente pôde assistir os jogos e entrar nos bastidores ali, eles verem de perto aqueles atletas. Aquilo foi assim, eu falei, nossa, foi a cereja do bolo, sabe, da minha carreira de físio. Quanto tempo você foi físio atuante? 20 anos. 20 anos? 20 anos. Você acha... Foi rápido, mas não. Você acha que, tipo, você foi indo assim, vamos dizer assim, o que a vida foi te levando, você foi fazendo e não teve aquele momento... Porque, exemplo assim, se teve esse ano que você parou para se reencontrar, então, você acha que se você tivesse feito isso antes de fazer a faculdade, sua vida teria tomado os outros rumos? Eu acho que não, porque eu não estava pronta, sabe? Eu acho que você tira um ano sabático, ou quando você para e fala, eu quero saber quem eu sou, é quando você está pronta para ouvir, né? Não é uma regra, não é uma coisa, não, todo mundo tem que fazer. Não, é um chamado, assim. E é no momento em que você está pronto para se conectar com você mesmo, para você assumir, né, as coisas que você fez, as escolhas que você fez, por que você fez aquelas escolhas, onde elas te levaram, o que você aprendeu com aquilo, o que realmente ouvir, aquilo que realmente me conectava, sabe? Cabeça, alma e corpo, tudo no mesmo lugar, num eixo, assim. Tem um equilíbrio. E não o corpo aqui fazendo, a cabeça voando e a alma em outro lugar, o coração em outro lugar. Não, eu queria me consolidar, realmente me tornar uma coisa só, sabe? Então, mas eu acho que é uma coisa assim que a gente, quando para refletir algumas coisas, que nem você está falando dessa unificação ali dentro unificação, essa é a ser, palavra. Né? Você não acha que é uma pressão, acho que muito grande para quando você tem lá pelos 16, 17 anos, você fala assim, olha, eu vou fazer fisioterapia, eu vou fazer medicina, e é 10 anos estudando para depois você falar, ups. Então, acho que não era. Mas então, na verdade era, né? Porque eu fui muito feliz na fisioterapia, eu realmente amava o que eu fazia, tentava dentro daquilo que eu fazia chegar no meu nível assim de excelência, né? Posso não ter sido excelente aos olhos dos outros, e você não agrada a todo mundo, mas dentro do meu comprometimento com o que eu fazia, eu tentava chegar no meu nível de excelência. E eu gostava do que eu fazia, né? Mas, por exemplo, eu estudei em Bauru. Então, primeiro 6 meses eu fui para Bauru.
atrás de odontologia. Falei, eu não gostei dessa cidade. Não, eu nunca tive esse problema de falar, não estou gostando, não quero assim, eu vou mudar. Então, eu acho que é isso que me levou a essas mudanças todas. Eu nunca tive medo de falar, não quero isso mais para mim, porque não tá me fazendo bem, não tô feliz, vou tentar outra coisa. Essa coragem, você acha que você puxou mais do seu pai ou da sua mãe? De enfrentar esses medos, vamos dizer assim? Olha, pelo que meu pai e minha mãe falam, eles acham eu um pouco maluquinha. Maluquinha no sentido assim, não, você é muito... Eles usam a palavra assim, muito... quando uma pessoa deseja uma coisa e faz assim, sabe? Muito temperamental. Temperamental. Você é muito impulsiva. Mas é o fato de eu ser impulsiva, que eu acho que eu sempre fui muito verdadeira comigo. As coisas que eu digo, que eu falo e que eu faço, eu realmente sinto aquilo, né? E sou muito transparente. E é importante isso para mim, porque é uma forma de eu lidar comigo mesma que eu tô confortável, é menos um problema na minha vida, né? Porque a vida vai te apresentando tantos problemas no dia a dia para você resolver, que se eu não tiver de boa comigo, né, é mais um problema que eu tenho que resolver. Então eu sempre procurei estar feliz naquilo que eu estava fazendo, por isso eu fui mudando. Aí quando eu fui para Marília, nossa, que eu estava com os meus amigos de Itaí, nossa, aquilo fazia muito sentido para mim. Eu realmente curti demais a faculdade, adorei onde eu estava, adorei o que eu estava fazendo. E aí essa coisa de ir mudando, experimentando, é sempre em busca daquilo que realmente continua fazendo você levantar feliz na segunda-feira. Não, se uma segunda-feira eu levantar para trabalhar e falar, não quero, na terça-feira eu já estou fazendo o meu caderninho, a minha mandala, para ver o que está acontecendo e aonde eu vou mudar, porque eu não consigo, sabe? Consigo levantar e falar, não. Não, mas que legal isso daí, porque eu acho que é um grande ensinamento que a gente para pegar até com você, porque a gente às vezes vai deixando algumas coisas ali no dia a dia, tanto no trabalho ou na vida pessoal, em tudo, né? Em tudo. E a hora que você vê, aquilo ali vai incomodando. As pessoas falam, você é impulsiva, nossa, que coragem você tem. Eu morro de medo das mudanças, sofro com as mudanças e com as escolhas erradas que eu faço. Você teve medo quando você saiu, jovenzinha, na casa dos seus pais para fazer a faculdade? Ou não? Você enfrentou aquilo como aventura? Total, né? Com 17 anos, ninguém tem medo de ir pra faculdade, tinha medo de nunca mais querer voltar para casa. Mas eu sempre voltava sempre, assim, eu sempre fui muito assim, eu gosto de sair viajar, vou para fora, me expando, mas eu sempre gosto de voltar para as minhas raízes, assim, eu preciso disso. Mas eu não tive medo. As mudanças sérias, assim, os medos que eu tive na vida foi assim, de escolha, de tomadas de decisões que impactem na vida de outras pessoas. Essas dão mais medo. Por exemplo, eu vou para São Paulo, vou para Mato Grosso. Meu marido invocou que ele tem um projeto no Mato Grosso, comprei a briga com ele, falei, vamos por 2 anos, criança pequena, aquilo me deu muito medo, muito, muito. Foram 2 anos muito difíceis, no Xingu, a estrada era de terra, 250 quilômetros da cidade mais civilizada que tinha. Contando assim os detalhes, ninguém acredita. Aquilo me deu muito medo. E nesses 2 anos vocês moraram tipo numa cidadezinha ou era vilarejo? Numa cidadezinha chamada Querência. Querência. Mas daí tipo você era fisioterapeuta na época? Isso. E como, tipo, o que você fazia? Primeira coisa, eu falei, preciso trabalhar. Eu sou uma pessoa que se eu não trabalho, eu enlouqueço as pessoas perto de mim. Eu preciso trabalhar muito. Então eu tenho que estar sempre assim, muito... sabe, pensando, projetando, fazendo coisas, porque senão eu deixo as pessoas do meu lado bem maluquinhas.
quando eu fui, logo o amigo do meu marido, a mulher dele, na época eles eram casados, não tinham filhos, nada, mas era fisioterapeuta. E ela trabalhava, sabe que eu nem, ela tinha um estúdio de pilates. Aí a gente foi trabalhar junto, fazer sócio, montar uma clínica e tal. Querência. Querência, que eu não sei nem quantos mil habitantes tinha, devia ter, sei lá, 2.000, não sei. Querência cresceu muito hoje, né? Diz o Beni que ficou muito bonito, não tenho a menor vontade de voltar lá para ver, desculpa. Não. Tô imaginando o pessoal de Querência comentando lá no vídeo. Inclusive, no meu aniversário tinha o casal de Querência que veio, de vez em quando eles passam, o pessoal do Sul, né, porque a maioria é de gaúcho. Sim, a maioria que vive, quem fundou Querência foi um grupo gaúcho, assim, né? O pessoal que veio lá do Sul, por isso Querência, tem Querência lá no Sul também. Querência amada. E é quando eles vão para o Sul visitar a família, eles passam por aqui e são amigos pra vida, né? O que você desenrolou daí? O que você fez nesse tempo lá? Como é que você... Então, foi lá que a minha mente abriu. Porque, imagina, você fala, eu vou lá no fim do mundo, perto do Xingu, com os índios que passavam lá na beira da fazenda, né? Quando eles vinham armados, né? Até os dentes, assim, eles paravam lá, queriam gasolina. Olha, quando chovia, era quilômetros de caminhões atolados. Não chegava. Quando era pó, era muito pó, era talco, atolava no pó. Assim era a vida em Querência. A cidadezinha onde a gente tinha a casa e morava era 100 quilômetros da fazenda. Então, não é que meu marido podia vir todos os dias, até porque ele nem conseguia às vezes. Então, eu comecei a ficar muito dedicada a estudar. Eu tive tempo para estudar, porque aqui eu trabalhava muito, né? Como eu fazia meio período de neuropediatria e meio período de estética, e tinha bastante cliente na estética, eu trabalhava muito, depois dos filhos em casa e tal. Lá em Querência, nesses 2 anos, eu tive a oportunidade de ir para a área mais acadêmica. Foi quando eu comecei a estudar, fiquei curiosa pela biomecânica. Falei, quero fazer um mestrado. Pronto, invoquei que eu queria fazer um mestrado. Vou começar com uma pós, então, porque eu preciso saber, preciso na pós achar as pessoas que vão me direcionar aonde eu quero. Preciso primeiro ir para a faculdade, fazer alguma coisa. E comecei a estudar e tal, e aí eu comecei a fazer pós-graduação na Unicid em Fisiologia do Exercício. Que era perto de Querência? Ou não tem nada a ver? São Paulo. Mas como você fazia? Vim embora. Ah, você saiu de Querência? Eu fiquei estudando, pesquisando, 2 anos, sozinha, retomando um monte de assuntos, lendo um monte de artigos. Eu tive tempo para estudar. Entendi. E nessa época você já era mamãe? Já, com 2 filhos. Foi quando a gente montou a escola lá, junto com uma outra amiga, que também achava que tinha que ter escola particular. Então, assim, Você fez um movimento na cidade? Eu fiz uma revolução. Você meio que fundou a primeira escola? A Tainá e o Ian são os alunos número 1, número 2, e a... Ai, como ela chamava? Gente, eu não lembro da amiguinha da minha filha. Você fundou com a sua amiga a primeira escola particular? Não era minha nem dela a escola. A gente não tinha dinheiro para montar a escola. Eu não sou da área de pedagogia, mas os meus filhos precisavam de uma escola particular. Não que não pudessem estudar no município, só que tinha uma escola do município onde tinha 40 alunos por sala com um professor, sem ar-condicionado, num calor de 40 graus em Querência. Assim, a gente estava superlotando a escola, né, que o município não tinha como ter outra escola, e não tinha porque a gente está tirando vaga se a gente tinha condição de pagar uma escola particular. Não é certo, o governo é para todos, mas a gente tem que ser realista, né? As contas precisam fechar.
E aquela conta não fechava para mim. Eu falei, isso aqui não é qualidade de ensino. Vai ser qualidade de ensino quando aqueles que têm condição de pagar particular vão para uma escola particular, desafogam a professora dentro da sala de aula. Se de 40 passar para 30, aqueles 30 vão ter mais qualidade do que com os 40. Sim. Então, a gente ficou lá falando, olha, já que a gente não consegue... Porque primeiro a gente foi atrás do prefeito, para o prefeito ver se montava uma outra escola, uma outra sala, mais professores. Não tem verba, não consegue, não dá. Então vamos dar um jeito. Aí a gente foi em Barra do Garça, que ficava 500 quilômetros de lá, 250 de estrada de chão. Vamos atrás de quem queria investir. Já tinha uma escola lá, né, do Ângulo. A gente conversou com ele, você tem vontade de expandir, montar uma outra unidade, não sei o quê? Até tenho, mas o investimento... Falei, a gente vai atrás de investidor. Você entra com a pedagogia, com a chancela, com tudo, professor, tudo. Sim. Aí fomos atrás do prefeito. Prefeito, você dá incentivo de impostos, terreno e tal, não sei o quê? Sim. Aí vai atrás de outro investidor, olha, você pode fazer aqui o galpão, nanana. Aí a gente juntou os 3 e aí foi feita essa escola. No começo era uma sala para 3º e 4º ano juntos, né? Ocupando a mesma sala, porque eram tão pouquinho alunos, eram 5 de um lado, 3 do outro. Hoje, essa escola, 10 anos depois, parece que ela tem mais de 300 alunos, ela me falou. Assim, Sério? A necessidade era tão óbvio que era necessário, porque Querência estava crescendo muito. Os fazendeiros estavam muito indo para lá, as famílias, e depois tudo o comércio que gira em torno do agro, né? Então era tão óbvio que ia precisar de mais dentista, mais médico, mais escola, mais isso, mais aquilo, e não dá para o governo fazer tudo, né? As coisas são morosas no governo, existe uma burocracia, existe né? Tudo isso, enfim. Montamos a escola. Aí, nesse período de 2 anos lá no Mato Grosso, que eu tive tempo de tudo isso, por montar, ajudar e pensar um pouco na educação, fiquei com vontade de eu estudar de novo também. E aí a gente veio para cá, para São Paulo de novo, para Ulambra. Aí quando chegou na Ulambra, meus filhos tinham com quem ficar, tem a Oma, tem a avó, tinha suporte aqui, né, nossos amigos, nossa casa. E dali da Ulambra até São Paulo, a pós era só de final de semana, a cada 15 dias, falei, tranquilo. Aí eu comecei, aí você conhece um professor que te leva para outro laboratório, que vai para outra faculdade. Aí eu comecei o mestrado na USP, no laboratório de biomecânica. Aí, entretanto, mudei de vez para São Paulo com as crianças, para eles poderem estudar, né? Que não tinha escola particular na Ulambra também. E por que você escolheu Ulambra? Porque você foi criada em... Porque eu casei com um holandês. A família do seu marido é de... É holandês, é lá da colônia. Que legal. E como que você nasceu em Avaré? Como é que foi? Como é que é a sua raiz com Avaré? Eu não nasci em Avaré. Você não nasceu em Avaré? Não nasci, eu nasci em Angola, na África. Eu nasci em Angola na época que Angola era colônia portuguesa. Então, em 1972, eu nasci em 73. Em 75, os partidos resolveram fazer a revolução de independência para que Angola fosse reconhecido como um país e que não fosse mais colônia. E, com essa coisa da guerra, né, instaurada, a gente foi se refugiar em Portugal, né, assim como todos os portugueses e outros que não eram realmente angolanos, africanos, tiveram que sair porque se intitulou ali um estado de guerra civil, que era para ver quem ficava com o poder, né, para assumir então a República, né, de Angola. Essa guerra durou 30 anos, então faz muito pouco tempo, né, que essa guerra acabou, que teve eleições e que tem um presidente, Agora estão tentando reconstruir, né, o país, mas de lá a gente foi para Portugal, se reorganizou, né? Meu pai trabalhava na Shell Química, que
colocou ele na região aqui de Avaré direto. E aí a gente foi morar ali numa casinha do Clube Náutico. Olha só. Então você nasceu na Angola, estourou a guerra, você foi refugiada para Portugal. E seu pai, ele trabalhava numa multinacional, que é a Shell. Isso. E aí a empresa conseguiu que vocês viessem pro Brasil. Isso. Para Avaré. Aí que surgiu sua conexão com Avaré. Caramba. E assim, morava na beira da represa, né? Eu e minha mãe, só eu e a minha mãe. Meu pai ficava o dia inteiro rodando as fazendas, tudo, né? E fazia Olambra, conheceu o Marcos Justo. Eles foram os primeiros amigos, assim, da minha mãe, né? E do meu pai. E foram apresentando escola, tudo e não sei o quê. Aí a gente veio morar em Avaré. Foi quando conseguiu uma casa aqui, porque quando veio assim, ó. Acho uma casa, e não era fácil achar uma casa para alugar na época, acho que aqui em Avaré. E a gente ficou na represa. A gente acordava de manhã com aquela represa linda. Eu lembro, assim, de ter boas sensações, sabe? Dessa época, assim, de morar na represa. Aí eu vim estudar no Coronel. E assim eu passei minha infância no Centro Avarense, Coronel. A sua mãe trabalhava fazendo o quê? Minha mãe não... Lá em Angola, minha mãe era professora de francês e alemão. Olha só. Aí quando ela veio pra cá, pro Brasil, ela ficou dedicada a cuidar de você. Comigo, a adaptação, né? E seu pai viajava muito? Reestruturação da família toda do zero, né? E seu pai viajava muito? Porque tinha que fazer um raio, acho que de 200 quilômetros. Ele, né, visitando as fazendas. Como os agrônomos hoje fazem, né? Sim, aqui na região. Nessa época, assim, que, tipo, você cresceu, né, na represa aqui, né? Ali, né? E você tinha ali um ensino ali com a sua mãe, de casa, seu pai viajando. Qual que era a base, assim, que você traz até hoje ali dos ensinamentos que a sua mãe te passou? Porque hoje, assim, resiliência. Que hoje, que nem eu fui na sua casa hoje, e é muito legal ver essa ponte com a sua história, na sua casa de hoje, que é literalmente na ponte da represa, com a sua casa que você está falando agora, de quando você veio para cá. Então, eu acho muito legal isso. Por isso que eu te perguntei, o que você trouxe, né, dessa visão, dos ensinamentos da sua mãe em casa, com você, né? Eu acho que é isso, resiliência. Foi a primeira coisa que é muito forte em mim, assim. A minha mãe e o meu pai já eram adultos quando tudo isso aconteceu. Tudo isso aconteceu comigo, eu tinha 2 anos de idade, então eu nem lembro, graças a Deus, não lembro da guerra, não lembro dos tiros, não lembro de nada, assim, né? Minha mãe, ela conta isso em detalhes, as coisas em detalhes, mas eu, graças a Deus, não lembro de nada. Eu falo que eu tenho uma memória seletiva, assim, eu só lembro daquilo que é bom, o que é ruim, já se foi. Não, esqueço mesmo, às vezes se a pessoa perguntar, eu tenho que ficar fazendo força para lembrar de algumas coisas. E aí eu acho que a resiliência de você, sabe, de assistir aquilo, do recomeçar, do morar longe de família, longe de amigos, num país completamente diferente da sua cultura, né? Se a represa hoje, à noite, as pessoas que não estão acostumadas, né, a morar no mato podem sentir solidão, você imagina uma pessoa vindo de outro país, uma cultura diferente, tendo deixado toda a sua vida para trás, morar na represa sozinha como uma menina. Na época não tinha casa nenhuma na represa, né? Eram pouquíssimas as casas que tinham na represa. E estava tudo bem. Minha mãe fazia muito doce, muito bolo, era crochê. Então eu acho que eu sempre fui assim, estimulada a coisa da casa, né, de cuidar da casa, de deixá-la sempre bonita, organizada, de fazer coisas manuais e de ser resiliente, né, não ficar lamentando. Eu acho que foi a principal coisa, assim, a luta mesmo. Legal. Só que como eu era pequena, eu acho que eu vim potencializada, né? Que eu cresci assim, né?
Fui moldada dessa maneira. Então, para mim é mais fácil ser flexível. Eu adoro uma mudança. Minha mãe fala, ai meu Deus, como você gosta de mudança, como você gosta de reforma. Eu não posso ver uma paredinha, sabe? Aquela paredinha, ela pode ser mais do que uma paredinha. Meu, é muito bonito, né? Ver a sua história ali com a sua mãe, todo esse aconchego, né? E essa inspiração, né? Acho que a sua mãe ali foi a sua inspiradora ali, né? E depois que você tomou essa decisão, né? De mudar de carreira, mudar de vida, que você se encontrou ali na cerâmica, acho que a sua vida começou a engrenar e fluir tudo muito rápido, né? Porque você já tinha toda essa energia, essa vontade e todo esse conhecimento, né, de várias vivências que você teve. Aí seus filhos já estavam grandes também, então você poderia destinar toda essa energia ali para isso, né? Isso. Quando eu sentia assim, que quando eu estava na fisioterapia, por várias razões, né, pessoais, eu sempre fui ajudada, né? Sempre teve pessoas que me ofereciam e abriam portas e eu sou super grata, assim, desde dos convites para laboratório, para seleção, para clínicas, enfim. Eu trabalhava com médicos muito renomados que confiavam no meu trabalho. E depois os colegas fisioterapeutas. Sempre foi um convite, sempre fui ajudada. E eu tinha a sensação que eu tinha que retribuir isso, né, para os atletas e para os pacientes, mas aquilo não era o suficiente porque eu achava que eu tinha que arrastar mais gente comigo. Quando eu montei uma clínica grande em Moema, eram 30 profissionais, era assim uma coisa muito grande mesmo, eu comecei a ver que eu não conseguia ajudar na mesma proporção naquele mesmo ambiente que eu estava, porque as pessoas tinham um jeito de lidar diferente com os aspectos, digamos, da vida, assim, e necessidades imediatas que para mim era mais tranquilo naquele momento e para eles não tanto. Então, assim, eu não conseguia, sabe, me encaixar ali. Foi quando, depois desse ano sabático, já na fisioterapia, na cerâmica, que eu comecei a mexer no barro, ela me trouxe para mim, sabe, assim, era a coisa assim de centralizar, a peça só ia sair perfeita se eu estivesse 100% ali, naquele momento, para mim e para o barro. Então o barro ia me moldando, né, me respirando, me oxigenando, filtrando todas as coisas que tinham passado e deixou para trás. E quando eu comecei com o meu ateliê, eu pude começar realmente a ajudar as pessoas como eu fui ajudada. De ensinamento, dentro da cerâmica, porque na cerâmica você não tem uma faculdade de cerâmica, né? Mesmo minha filha que fez design, ela teve uma época dentro do design como matéria cerâmica, mas ele é assim, 6 meses, uma experiência, não é um aperfeiçoamento. A cerâmica, você só aprende fazendo. Você só vai saber os erros experimentando. Então, a forma de eu poder ajudar os outros era o que eu aprendi, eu vou passar para você. E se eu não sei, eu vou te ajudar a colocar junto com pessoas que saibam o que estão fazendo. Então, eu acho que isso que me deu, sabe, essa coisa com a cerâmica, esse match, assim, a possibilidade de você ensinar sem ter o peso da cobrança, da coisa profissional, no alto nível, do jeito que a coisa estava na minha vida, assim, sabe? Eu entendo, porque é muito mais a conexão sua ali, da liberdade sua mais autoral e também artística, né? Meu lado criativo, assim, nossa. É muito o que eu vejo na fotografia também. Era muito podado. Eu comecei a fotografar em 2010 para 2011 e as coisas também foram acontecendo para mim, tipo...
Eu passei por muito tempo também fazendo muitas coisas que não faziam muito sentido para mim. E a fotografia para mim sempre foi uma coisa muito intuitiva. Acho que esse sentimento que você teve quando você começou era tudo muito mais fácil, sinérgico, né? Tudo mais tranquilo, faz mais sentido aquilo. E o lance de você fazer com amor, né? Acho que quando você faz com um propósito, porque você ama aquilo, aquilo influencia num todo, né? Porque a sua energia tá diferente para aquilo, não é uma obrigação, né? Isso. Eu acho que todo mundo tem um dom, né? 1 ou 2 ou 3 até. Você pode, às vezes, circular em várias áreas, mas você tem que descobrir qual é o seu dom. Tem gente que tem o dom da palavra, tem gente que tem o dom da música, tem gente que tem o dom da fotografia, da arte, da pintura, da culinária, do atender o outro. Então, coisa de italiano. Eu acho que todo mundo tem dom para tudo. Tem gente que é super pragmático, né? Super numérico, organizado, planilhado. E é importante a gente saber qual é o nosso dom. Aquilo que você faz, tudo você tem que aprender. Toda vez que você vai passar de um passo para o outro, exige esforço, né? Mesmo na fotografia. Você saber captar a luz no momento certo. Eu já fiz curso de fotografia, é muito difícil fotografia. Para mim, eu não consegui. Parei. Foi uma das coisas que eu fiz no ano sabático, foi fotografia também. Falei, não, isso aqui não é para mim. Abertura, velocidade, não sei o quê. Aí quando eu ia revelar as primeiras fotos, era só fantasmas, assim, passando. Falei, não, isso aqui não é para mim. Então, é você se descobrir qual é o teu dom, o que você faz de forma mais fácil na vida. E foi isso que eu acho que eu consegui fazer de forma mais fácil. Você começou a fazer a cerâmica em 2018? Foi por aí, né? Isso mesmo. 2017 comecei com o curso, montei o ateliê. Acho que e foi muito rápido para você? Tudo? Foi. Então, aí quando começou com a cerâmica, meu Deus, aí foi assim, não dava tempo nem de eu aprender melhor, já vinha outro desafio. Então, eu tava aprendendo, fazendo. Aprendendo e fazendo, aprendendo e fazendo, aprendendo e fazendo. As pessoas vinham com projetos e eu falava, topo. Isso aqui não é topo? Eu topo tudo. Por quê? Porque toda vez que eu topo um projeto novo, uma coisa nova, um desafio novo, eu sou obrigada a estudar aquilo e fazer aquela pesquisa. Isso é que me move. Tô me identificando, hein? É isso. Aquilo que, né? Até deu brilho no seu olho, assim, né? É isso, aquilo que dá brilho no olho da gente todo dia. Um assunto que quando você fala, e você fala, nossa, é isso, sabe? É muito legal, porque eu acho que quando a gente tá falando muito, acredito que é o lance do propósito, né? É muito uma forma que você falou que a pessoa pode identificar isso em esse teste de aptidão, né? A pessoa entendendo, tipo, se você é bom com algo, aquilo tem uma predisposição para você fazer algo dentro ou próximo daquilo que você é muito bom, ou para você é muito fácil, né? Por exemplo, eu não sei tocar nenhum instrumento, eu já tentei. Imagina, a pessoa com um instrumento, né, ela de ouvido, ela ele faz aquilo fácil. Uma coisa que é super difícil para o outro, mas para ele é fácil, aquilo é o dom dele. E ele vai ser feliz com aquilo. Aí a gente pergunta, mas felicidade, o que é felicidade? Né? As pessoas têm mania a relacionar a felicidade com dinheiro, com... Aí é uma outra coisa, né? Nessa época já surgiu o Manacá, o café? Então, foi o muito rápido Manacá isso? surgiu, olha só. Eu comecei a fazer o ateliê, né? Eu falei, Beni, olha, eu não tenho espaço aqui em casa, posso alugar uma salinha aqui no bairro para eu poder montar o ateliê? Pode, ele deu super força para mim. Aí montamos o ateliê. Comecei a fazer, já apareceu um cliente. Eu ia fazer só para mim, só para dar de presente para a família, para os amigos. Tá vendo? Olha, agora eu não posso dar presente para mais ninguém, porque eu não tenho tempo em casa de ferreira, né? Espeta de pau. Mas
A La Ferme foi, acho que, a primeira empresa que a gente atendeu aqui em Avaré, porque foi assim, eu comecei a fazer os cachepôs. Aí foi o aniversário do meu marido, lembrei. Foi o aniversário do meu marido de 50 anos. Isso mesmo, e de 50 anos. E a gente fez aqui em Avaré, lá no Dom Gaspar. Porque tinha o pôr do sol e tudo. A maioria dos amigos dele, da família dele, eram daqui. A gente fez aqui. E a Iva foi a pessoa que a gente confiou para fazer a festa. E nesse período entre você, né, fazer a festa e tudo, não sei o quê, você tem mais contatos, você retoma contatos de infância, né? E o Marquinhos tinha a floricultura. Eu falei, o que você acha da gente botar aqui uns vasos de cerâmica para vender e não sei o quê? Não, pode trazer e tal. Não. Naquela época as coisas estavam difíceis, né, para ele, não estavam legais. Eu falei, olha, a primeira coisa que eu acho que a gente vai fazer era fazer uma floricultura nova. Eu falei, vamos montar um negócio? Eu vou montar um negócio. Eu quero muito ter sempre quis ter uma cafeteria. Aí eu vou montar uma cafeteria. Do nada. Do nada. Meu avô trabalhava em fazenda de café. Então a coisa do café é muito forte para mim. Em Angola ele tomava conta de fazendas de café. Então eu acho que o cheiro, o gosto, tudo. E é hábito do português muito, né? Cafezinho e tal. E eu falei, eu adoro ficar sentada numa cafeteria em São Paulo, sempre fazia isso. Falei, eu vou montar um café para mim, a floricultura para você, vou botar a cerâmica para venda. O Manacá era para ser só isso. O café era uma desculpa para eu tomar café com os amigos e para que as pessoas entrassem e tomassem um cafezinho e olhassem as coisas, né? Ops, tem uma cerâmica ali. Olha, tem uma cerâmica ali. Que bonitinho. Porque assim, às vezes você faz um lugar muito bonito e as pessoas pensam, eu não vou entrar lá porque é caro. Porque é bonito, então é caro, é chique. Não tô com a roupa, não tô com não sei o quê, ou então não posso. Eu falei, o cafezinho todo mundo pode, né? Então aí a pessoa tem curiosidade de ver, ela entra. Se ela achar que aquilo tá caro ou não tá caro, é uma quebra de... É uma chance que você dá para a pessoa entra, toma um café. Aí ela toma um café, se ela achar que é caro, ela não leva, se ela achar, ela se permitiu. Então essa era a ideia. Só que bombou de um jeito na semana de inauguração que a gente teve que ir transformando o Manacá em mesas. E realmente o carro forte foi a cafeteria, a cerâmica, e a coisa foi indo para o bistrô e assim foi. Mas foi por causa de eu ter um pontinho de venda aqui em Avaré de cerâmica. Que legal. Eu queria saber como que foi a escolha do lugar, como que surgiu essa ideia, porque rolou uma reforma bem grande, né? Foi. Antes de você contar, eu vou dar um recadinho para quem tá assistindo a gente, que é um momento, assim, acho que bem interessante, que muita gente tá curiosa para saber como que surgiu o Manacá, né? A Tainá já contou um pouquinho no podcast que ela participou com a gente, mas aqui agora a gente vai... Agora é a hora da verdade. Agora é a hora. Gente, eu quero fazer um agradecimento muito especial para vocês todos que estão assistindo a gente. A gente tá chegando a 1000 inscritos no nosso canal. Uau, parabéns, parabéns. Então, só tenho a agradecer a todos vocês que assistem nossos programas aqui no YouTube. Nossos programas também estão disponíveis no Spotify, na do Vale TV, no aplicativo Down Center e em breve também na TV Serrana de Botucatu. Então, gente, muito obrigado a todos vocês. Quero fazer um agradecimento muito especial ao HCred, que é um dos nossos parceiros. A gente vai falar muito agora do início do Manacá, de como que é abrir uma empresa nova, mais uma, né, no caso da Paula. Então, para você que quer abrir seu negócio, o primeiro negócio, ou se você tem uma empresa que é um fluxo de caixa maior, quer investir em estoque, a HCred tem várias linhas de crédito para vocês que vão te ajudar muito no seu negócio ou no seu primeiro negócio. Ajuda muito, né? Olha, você já deixou a dica aí para mim, ó. Já fiquei atenta. Então, gente, é isso. Paula, compartilhe com a gente como que foi essa escolha, que aqui era uma casa, né? Aqui era uma casa. Eu gravei com a Naira outro dia, ela fundou o Campai há 30
anos atrás. E ela falou, nossa, eu vim aqui pagar o aluguel do Campar, era uma casinha. Como é que foi essa transformação da casa, né? Na floricultura, barra café, agora barra bistrô. Olha, eu morava em São Paulo. E aí eu vinha pra cá no final de semana para organizar a festa, né, do BN. E aí quando a gente começou a falar, eu vou procurar, quando eu enfiei na cabeça que eu ia montar esse café e que a gente precisava mudar o ponto comercial de lugar, eu falei, eu vou sair procurar. Eu saí procurar, passei na avenida e vi, aluga-se. Aqui? Aí, vai me dar coceira. Só que o que me chamou a atenção quando eu passei, eu falei, gente, que casinha bonitinha. Tinha um manacá gigante ali na frente, e ele estava super florido. Tava assim um pouco de mato no canteiro, ninguém morava aqui, né? A casa estava vazia. E tava aluga-se. Eu falei, meu Deus, olha esse ponto, né? Que perfeito. Aqui que eu quero essa café. Essa árvore linda. Essa árvore maravilhosa, eu vou alugar esse lugar e vai se chamar Manacá. E foi assim. Eu saí dar uma volta, eu vi a árvore, eu vi a placa aluga-se, eu achei a casinha fofa, o ponto era perfeito, eu falei, aqui vai se chamar Manacá. Falei, só preciso falar com o dono que eu quero alugar aqui. Aí, liguei na imobiliária e era da igreja, o imóvel. E aí, a gente negociou o aluguel. Eu falei, olha, só que eu vou precisar mexer um pouquinho, pode reformar? O que você vai fazer? Eu falei, olha, então, só uma pequena reforma de adequação, porque vai ser um comércio. Não. Aí foi feita uma reunião com os conselheiros da igreja, tudo, demorou até eles me darem a resposta se iam alugar ou não, né, para comércio, para fazer toda a reforma que eu queria. E aí eles aceitaram. E a gente fez essa reforminha, a Helena Justo, que é filha da Iva, ela que é arquiteta, e fez esse projeto aqui para mim. Eu falei, vamos manter o máximo da casa, as janelas são da casa, a gente só tirou a tinta, as portas, os tijolinhos, a gente foi adequando tudo. Essa parreira era da casa, o manacá que era da casa, tudo girava em torno do manacá até ele cair, né? E essa casa tem uma história muito legal, que eu queria escrever. Olha, fica aqui a dica, quem quiser escrever, que eu não sou boa de pegar uma história de cabo a rabo, eu sou boa para textinhos, assim, mas essa casa, quando a gente entrou aqui com a chave, sozinha, que eu entrei sozinha aqui para ver, ela tinha livros de medicina, não sei porquê, e de fisioterapia, no chão daquele quartinho onde era o escritório. Sério? Sério. Só isso que tinha na casa. Dentro de um livro de fisioterapia tinha um cartão que a dona Etel escreveu para o marido dela numa noite de Natal. Um cartão super antigo. Ele está guardado comigo, junto com as plantas. Eu tenho uma série de documentos assim dessa época, né, da casa. Quando eu abri esse cartão para ler, ele começou a tocar. Sabe esses cartões de Natal? Uhum. Que toca musiquinha assim? Uhum. Ele tocou, imagina, há quanto tempo ele já não tinha falecido, ela também já tinha falecido. Quanto tempo aquele cartão não estava no meio de um livro que ia provavelmente ser jogado no lixo, no entulho, porque era a única coisa que tinha dentro da casa, eram esses restos de livros assim. E aí tinha esse cartão escrito por ela, a coisa mais linda. Gente. Então, assim, uma carta de amor. A coisa mais linda mesmo. Aquilo eu guardei pra mim. E a hora que eu abri o cartão, tocou a musiquinha de Natal. Você acha aquela pilha ainda funcionar? Tantos anos. Assim, é muito especial. E todo mundo que, quando eu reformei a casa, que conviveu com a Dona Etel, com o casal, tudo, falava que eles nunca trancavam a porta durante o dia, que a porta estava sempre aberta, que era um entra e sai de amigo, de família, sabe, que eles gostavam de receber. Então, o Manacá tem essa energia deles aqui, da porta aberta, do receber, sabe,
de ser assim, despretensioso. Que legal. Eu queria escrever, até fui atrás da família. Uma vez a neta dela, que mora em Portugal, alguém foi atrás que falou que eu queria conhecer, ela veio aqui, eu conheci, ela ficou super emocionada com a história. E eu queria muito poder escrever isso num livrinho, sabe? Num livro do Manacá, assim, uma coisa contando a história, mas são muitos projetos, né? O bistrô foi uma coisa que surgiu, não demorou muito, né? Porque eu lembro. O bistrô foi assim, eu estava nesse primeiro ano de ateliê de cerâmica, fui convidada para fazer uma exposição de arte lá em Avaré, lá em Olambra, o Centro Cultural de Olambra, né, de apoio à cultura. E eles estavam numa fase de reinauguração do SEAI. E a gente fez uma exposição super bonita, a Elcia, que fez a parte de fotos, não sei se você conhece. Não, desculpa. A Elcia da Olambra. E ela fez uma exposição das fotos dela, e eu fiz da cerâmica, a gente fez decoração, aí teve apresentação, as escolas foram, foi uma noite super gostosa, assim. E eu não sei como o Matheus entrou em contato comigo que ele queria fazer uns pratos, e foi até a Olambra, e eu tava lá nessa exposição cheia de prato, de cerâmica, não sei o quê. E ele falou que queria uns... ele fazia a confraria lá no Armazém de Baco. Uhum. E daí ele queria uns pratos para a confraria. E a gente desenhou e tal, não sei o quê. E daí conversando, a gente foi se aproximando e tal. Ele falou, por que você não monta aqui? E eu falei, você quer fazer um cardápio para mim? Vamos fazer um cardápio. Aí o cardápio virou um bistrô com essa cozinha super industrial que a gente montou. E assim foi que cresceu, porque todo mundo pedia, você não tem um almoço, você não faz almoço, não sei o quê. Eu comentei com ele fez, prestou consultoria, foi fazendo, foi mais uma reforminha aqui, outra ali. Eu lembro que antes daqui, né, tinha aqui, não era essa mesa, né? Era pedrinha. Não tinha, aqui não tinha nada, né? Não. Aqui era, o que era aqui dentro na época? Aqui... que era estoque? Era estoque, era coisa de decoração... Esta, né? É isso mesmo. Isso aqui era quartinho de coisas de decoração que a gente guardava. Era tudo coisa de... Eu lembro que daí depois você cobriu. Foi um... Cobriu, colocou aqui um pátio de pedra portuguesa, que eu queria que lembrasse os cafés da Europa, né? E foi um sucesso desde o começo, né? Porque eu lembro que eu participei aqui, né, da semana da inauguração, fiz as fotos. E desde o começo também outro sucesso, né? O bistrô. Foi. A gente, assim... Foi difícil, né? No começo, até você ver o gosto. A gente veio com a proposta de ter uma comida bem local, de ter arroz e feijão todo dia no cardápio, de ser... Eu falei para ele, eu quero um prato nutritivo, colorido, local e barato. Se vira. Só. Só isso. E ele se esforçou e foi super legal. No terceiro mês... que quando eu tava fazendo fila no final de semana, tinha fila de espera, foi quando veio a pandemia. Então a gente tava assim, bem engatinhando. Quando tava começando a chegar no pico, veio a pandemia. Aí tive que fechar. Foi difícil, foi bem difícil. Nessa parte que fechou a pandemia, qual que foi as reviravoltas que você tomou com o café e com a cerâmica? Na minha vida, né? Total. Virou tudo? Tudo. Assim, 360. Não, 180, né? Não foi nem 360. 360 você volta pro mesmo ponto. Foi uns 180. Bom, com a pandemia a gente resolveu vir para primeiro que eu precisei vir para cá para ver o que eu ia fazer com o Manacá, né? Que... Imagine você acabado de fazer um mega investimento aqui de equipamentos, tudo não sei o quê, e você ter que fechar as portas. A gente achava que o mundo ia acabar, né? Que meu Deus, o que é isso? Tudo muito... É que hoje a gente fala da pandemia como se fosse fichinha. Não foi, né, gente? Foi assustador, né, no começo. A gente não sabia o que era. Eu lembro que uma semana antes de fechar, a gente teve uma reunião aqui, e você falou, Bruno, vai fechar tudo. E eu fiquei tipo...
Gente, como assim vai Foi fechar? assustador. Foi assustador. Eu fiquei... Aí eu vim para cá, tive que dispensar metade da equipe, né, da folha de pagamento, não tinha porta, né? Fechou. Tive que, fazer muitas mudanças difíceis aqui, né? A parte de floricultura, praticamente, né? Se fosse só floricultura, tinha falido, mas é que a gente girava com outras coisas, né? Com café, aí entrou delivery, aí você fica se reinventando, né? Nossa, eu ouvia podcast a estrada inteira, de Avaré para São Paulo para Avaré, sempre ouvindo podcast de cafeterias, como é que elas se reinventaram, como que a gente faz, vamos se unir, delivery, a parte de os produtores de flores, nossa, foi muito difícil, foi bem complicado. Aí precisou que eu ficasse aqui. Qual foi o movimento que você fez que deu certo, que você conseguiu, tipo, fazer... Sustentar, movimentar ali. Cortar custos. Você cortou custos. Custo, assim... E você fez o delivery. A gente cortou custos, fez o delivery, fazia os jantares, né? Jantar do dia do namorado. A gente fazia, montava tudo, a pessoa montava em casa e ia com cerâmica e tudo. A gente fez parcerias muito importantes dentro da floricultura, com Steltpo, com a Cooperflora. Eles fizeram assim, direto com o produtor, que ainda tinha flor, porque muitos derrubaram estufa, né, naquela época, naquele primeiro ano. E a gente ia buscar nos sítios, assim, as flores, colhiam na hora, a gente fazia, vendia. Então, assim, foram esses parceiros, na época do Vamos Ver mesmo, que ficaram aqui, isso que foi o que sustentou. E, claro, tinha respaldo, né? Eu tinha meu marido por trás que teve esse respaldo. Aí veio a ajuda do governo, né? Que foram dois auxílios emergenciais para empresários. E isso, no podcast e nos... Eu faço parte, né, de uma... Eu comecei a fazer os cursos com a Raposeira, da cafeteira, né, da cafeteria lá da Raposeira, justamente para saber lidar com o rumo das cafeterias de porta fechada. Vamos fazer assim, tira isso, tira aquilo. A gente compartilhava muito o que tinha de mais em conta e o que tinha de mais bacana, e cortar cardápio, Olha, a gente se reinventava toda semana, mas basicamente foi isso. Era cortar custo, a gente caiu para 1/3 do custo do que era, e reinventar coisas que naquele momento as pessoas estavam precisando, né, estando dentro de casa. Foi o que deu certo. E para cerâmica? Então, ficou em stand-by? Não, então, aí a cerâmica ficou em stand-by. Eu tinha o ateliê era lá em São Paulo. Uhum. Aí eu fechei o ateliê por 6 meses, fiquei lá com algumas alunas, entreguei a chave do meu ateliê para as alunas, elas puderam usar as coisas enquanto eu estava lá, para elas não perderem a mão e tudo. Meu tio ficou lá alguns dias e eu falei, olha, eu não sei se eu volto mais para cá, então para eu manter isso aqui em São Paulo, eu vou ter que ter parceiros, porque eu não sei se eu consigo largar o Manacá agora, né, do jeito que eu peguei ele assim, e para ele se manter, eu não consigo mais voltar para São Paulo. A gente começou a construir a casa na represa. Eu falei, vou morar aqui. Aí me entregaram os galpões que eu tinha alugado lá em Itaí. Também por conta da pandemia, escritório de advocacia entregou o imóvel que estava lá. Eu falei, quer saber, eu vou... Olha o espaço que eu tenho aqui, 2 galpões e uma loja, e estou pagando aluguel lá em São Paulo, num negócio super pequeno que não me permite crescer. Eu falei, faz mais sentido vir para cá. E eu vim com um ateliê, os filhos dentro de casa, tava fácil tudo para mim. Então eu cuidava do Manacá e cuidava do ateliê. Só que como a Tainá já estava formada e estava aqui, eu falei, filha, você cuida do Manacá que eu vou mudar o ateliê para cá. Vou ter que ensinar as pessoas, vou montar. Chamei o Daniel, que é o oleiro. Eu falei, você topa fazer isso comigo? Topo. Se mudou para o interior para fazer o projeto andar. A gente... Caramba. Foi uma reviravolta, assim, mas foi muito melhor. E a partir dali é que a coisa foi embora.
Aí foi quando a gente começou a conseguir atender. Lá em São Paulo eu já atendia bastante restaurante, bastante chefe, mas desde que eu consegui aumentar minha capacidade de produção, aí coisa... Hoje a sua cerâmica tem uma assinatura, né? Visual. Como que você chegou, vamos dizer assim, num nível assim que você vai pegando muitas referências enquanto você está aprendendo, né? Então você vai vendo outros ateliês, você vai vendo cores, design, você tenta copiar aquilo para ver se você consegue fazer aquele design ou aquele esmalte. E depois você vai vendo aquela coisa. O que eu gosto? Eu gosto desse colorido? Não gosto. Eu gosto mais desses tons. Se eu for decorar minha casa, quais são os tons que eu gosto de decorar a minha casa? Então, tudo que eu faço para mim. Se as pessoas gostam daquilo que eu faço, elas estão compartilhando de um gosto comigo, mas eu faço para mim. Quando vem um pedido muito especial, Paula, você faz isso aqui, desta cor? Eu falo, olha, eu não tenho muito, né, não é muito a minha praia, mas tá, que nem, por exemplo, Masterchef Kids, né, ela fala, Paula, a paleta vai ser colorida, claro, é criança, né, então assim, tem que ser uma paleta, e era uma paleta bonita, tal. Eu falei, olha, eu não sou boa com coloridos, eu não sei misturar cores, eu não, né, vou tentar, mas vamos lá. Aí ela me deu a paleta, a gente tentou montar ali os jogos e tal, mas não é o meu forte, é uma coisa que pra mim Hoje, para quem, tipo assim, não conhece seu trabalho, mas vai pegar uma cerâmica sua, vai pegar um trabalho seu, qual que é a assinatura ali, a visual que a pessoa vai ver, ou vai tocar, vai sentir que... É sempre ter cerâmica aparente. Quando eu comecei a fazer as minhas peças, que eu comecei a aprender, todo mundo esmaltava até aqui. E eu gosto da argila aparecendo. Então eu comecei, primeiro deixei aqui, depois aqui, agora eu só esmalto dentro. Porque eu gosto da coisa da argila aparecendo. Porque eu não sei se você percebe que aqui tem uma temperatura e uma textura, e aqui é outra. Uhum. Isso aqui é um esmalte vitrificado. Ele é um bloqueio, né? É uma cobertura. Então, ele é frio. É bonito porque traz a cor e porque a gente precisa de questão de higiene quando é utilitário. Mas isto aqui é onde está a mão no barro, sabe? Então, é diferente. É onde está a energia do torno. E eu gosto disso aparente. Hoje, cada vez mais, eu só uso praticamente argila e vitrifico só onde precisa. Hoje você tem parcerias, collabs, como que é seu trabalho hoje, em grande escala, em pouca escala, e 1 a 1, como que é esses trabalhos que você faz? Olha, eu comecei fazendo collab com o Eduardo Pombal, que é daqui de Avaré, que é o estilista. Foi a minha primeira collab, assim, de alguém chegar no ateliê, desenhar alguma coisa e a gente criar juntos. E deu super certo, porque a gente tem uma afinidade de gostos, de histórias pessoais, assim, que super deu certo. E fluiu bem, e eu gostei do resultado. Então, agora eu sou super aberta. E aí foram aparecendo outras collabs, outras coisas e tal. Agora eu tô assim com um projeto, mas que ainda é segredo, que é um projeto incubadora. Estamos fazendo com outros artistas para a inauguração da loja lá em Pinheiros, que vai ser uma loja não de cerâmica, mas onde tudo é cerâmica. O ponto de partida é cerâmica. Então, assim, fazer outros materiais se conectarem com a cerâmica, madeira, cobre, enfim, várias coisas. Você acha que hoje seu trabalho com a cerâmica, você vê já acho que um mundo assim, de forma diferente, que não tem mais fim, né, as possibilidades? Né? Não tem. E cada vez mais eu vejo isso.
que você vê hoje como os desafios hoje pro seu trabalho, assim, vamos dizer assim, vamos dizer assim, porque quando você começou a cerâmica, você via ali como um propósito, depois você foi se reencontrando, e hoje você já tem um ateliê, hoje você está expandindo com as collabs. Como que hoje, o que é o que te move dentro da cerâmica? É os projetos? São os projetos. Os projetos de desafio, o desafio de fazer com a cerâmica o que outros artistas fazem com outras matérias e fazer essas matérias se fundirem com a cerâmica. Esse é o meu desafio deste momento. Vamos encerrar nosso programa hoje. Viu? Muito obrigado, viu? Eu é que agradeço. E desculpa, tanto assunto. A gente foi dando volta. Acho que isso aqui era conversa para muitas horas, realmente. Quando você falou 1 hora, eu falei, meu Deus, 1 hora é muita coisa de conversa. E foi 1 hora. Mas realmente ainda tem muito pano para manga. Eu acho que a coisa do ateliê, ela ainda tem muita coisa para contar. Você pode me chamar aqui no outro podcast. Fica à vontade, né? Pode me chamar uma próxima vez. Com certeza, quando for a inauguração do Projeto de Pinheiros, eu vou te chamar. Você vai lá registrar tudo. Vai ser um prazer. Tudo. Viu? Muito obrigado por você ter compartilhado sua história. Eu só tenho a agradecer. Deixa o seu @ para quem quer conhecer seus trabalhos. O ateliê. Então, eu preciso colar. Por quê? Quem toma conta, só para vocês saberem, da minha conta, é a Bielo e a minha filha, tá, gente? Eu raramente respondo e olho. Porque eu não tenho tempo, tô sempre com a mão no bar. Mas @PaulaSouza_ateliê. Gente, hoje eu conversei com a Paula Souza. Uma história incrível. Só tenho a agradecer. Paula, muito obrigado. Gente, por hoje é isso. Gratidão a todos que assistiram nosso programa de hoje. E um agradecimento muito especial à Ótica Vitória, nosso parceiro, ao João. É isso, gente. Até o próximo programa. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Me sigam na minha rede social também para vocês conhecerem meus trabalhos. O Bruno Loureiro. E é isso. Até o próximo programa e tchau, tchau. Tchau, tchau.